Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Aquele que se refugia no Senhor é aquele que deposita a confiança naquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito pela submissão do coração, primogênito de toda a criação, primogênito da ressurreição, aonde o unigênito do Pai que nos traz a ligação perdida no jardim do Éden através do primeiro Adão, através do segundo Adão, filho do homem, superabundou a graça. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aquele que o construtor tem mais honra do que a própria casa. Se edifica a casa com sabedoria, se consolida com discernimento. E discernimento é para os adultos que discernem os espíritos, uma vez que se alcança uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, aquele que revela a imagem, a glória do Deus Altíssimo, não divide com homens, mas é um coração contrito e arrependido, ele não despreza, faz morada em nós e já não somos nós que vivemos, mas ele vive em nós, estando em unidade com Deus único verdadeiro, que se fez um corpo, preparou uma habitação celestial e nós, como edifício de Deus, como pedras vivas, aonde o construtor está sempre a nos aperfeiçoar. Cristo Jesus, como sendo seus imitadores, aquele que nos ensina sempre a nos manter na retidão, porque aqueles que estão na inconstância são como nuvens sem águas, conduzidos segundo as suas ondas teológicas de um lado para o outro, acabam caindo na mesma condenação, assim como o príncipe do poder do ar já foi julgado, e aqueles que acabam, ao invés de sujeitar ao Senhor e resistir ao diabo, acabam sendo enganados e seduzidos. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, assim nos ensina o Senhor. Mas aqueles que permanecem segundo o direcionamento do Espírito reto e inabalável, a palavra diz que jamais serão grandemente abalados. São aqueles que permanecem dia após dia firmes, porque ele é uma fortaleza, a nossa Sião, que é do alto, e tudo coopera para o bem daqueles que amam. O justo jamais retrocede aonde a fé deve ser participante do início ao fim, lembrando sempre que é necessário as boas obras para que não desfaleça na fé, uma vez que é justamente essas obras que aperfeiçoa a fé, assim como contemplamos que quando ele fez o universo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, assim quando ele diz haja luz e houve luz, e fez separação de luz e trevas e viu que a luz era boa, ele comprovou a qualidade das obras, aonde através das boas obras que se aperfeiçoa a fé. Mas muitos, se deixar de praticar essas boas obras, é podado por conta da incredulidade, um coração embrutecido. A palavra diz que a geração má e perversa que retrocede é como uma casa adornada, onde estava limpa, e aqueles espíritos imundos que saíram ficaram a vaguear. E quando a pessoa retrocede,
aqueles espíritos que ele estava volta com outros 7 piores ainda, aonde o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Também a palavra nos diz que é como a porca que lavada que volta a revolver a lama, assim como o cão que volta a seu próprio vômito. Por isso o Senhor sempre nos adverte: vigiai com a incredulidade. Sabemos de João Batista que a palavra diz que foi grande no reino dos céus, anunciando o arrependimento para a expiação pela culpa dos pecados, onde sabemos que ali ele recebeu autoridade ainda no ventre da sua mãe, preparando o caminho para a vinda daquele que ele mesmo disse: após mim virá aquele que era antes de mim, ele do qual não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele vos batizará com espírito e com fogo. Mas ele permitiu que a luz desvanecesse, segundo aqueles sacerdotes terrenos, e quando ali preso por anunciar a verdade, aquele que já havia feito discípulos para si mesmo, manda um dos seus discípulos a perguntar a Jesus Cristo: és tu que havia de vir, ou havemos de esperar outro? E a sua cabeça repousou na bandeja da raposa. A palavra diz que Jesus teve pena daquelas ovelhas que não tinham pastor. Assim nos últimos tempos, porque muitos fizeram discípulos para si, aqueles que arrancaram a lã das ovelhas e comeram das suas carnes, as oprimiram, apropriaram da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, e ainda impediram aqueles que estavam prestes a entrar, aonde o Senhor é aquele que as reúne. Mas aqueles que são como lobos ferozes, aonde ele conhece o seu interior, a palavra diz que o Senhor há de prestar conta com aqueles que assim estiverem. Assim como ele disse a Pedro, aquele que a palavra diz que quando achou que estava pronto, Jesus disse: quando tu converteres, fortalece os seus irmãos. Na verdade, Satanás pediu para vos peneirar, assim como peneira o trigo, mas já intercedi por vós. Na verdade, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E assim a palavra diz que ele chorou amargamente, como Jesus, quando ali eles estavam a pescar, e ele disse: Pedro, tu me amas mais do que estes? E ele dizia: tu o sabes. E assim como ele o negou 3 vezes, Jesus o pergunta também 3 vezes: apacenta os meus cordeiros. Porque a finalidade daqueles que anunciam o Evangelho é anunciar a verdade, da qual através dessa verdade se gera a família de Jesus, porque palavras meramente humanas destituídas de sabedoria não tem valor real algum, mas aquele que anuncia o Evangelho genuíno é que se gera a família, aqueles que fazem a vontade do Pai, que disse: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho nos ensina: ide anunciai o Evangelho, o arrependimento, libertai os cativos, onde através da verdade conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E assim permaneceis retendo sempre a verdade e anunciando segundo o Espírito coloca a palavra em nossa boca. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.